Bom dia a todos. O Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e o Observatório de Maringá realizam este ato público em apoio às 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público Federal. Essa campanha é um convite para que a população assine em apoio às medidas para que elas possam ser enviadas ao Congresso Nacional como projeto de lei de iniciativa popular. Convidamos nesse momento para compor a mesa dos trabalhos as seguintes autoridades: doutora Daniele Dias Curvelo, Procuradora da República, representando neste ato o Ministério Público Federal. Doutor Leonardo da Silva Vilhena, promotor de justiça na área de defesa do patrimônio público, representando o Ministério Público Estadual. Fábia dos Santos Saco, presidente do Observatório Social de Maringá. Francisco Gomes dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Maringá. Daniel Romaniuk, procurador-geral da Prefeitura, neste ato representando o prefeito Carlos Roberto Pupim. Doutor Pedro Pimenta Bossi, juiz federal, representando o Poder Judiciário Federal e a APAJUF. Doutor José Cândido Sobrinho, diretor do Fórum de Maringá, representando o Poder Judiciário Estadual. Doutor Ronaldo Carrer, delegado-chefe da Polícia Federal. Coronel Antônio Roberto dos Anjos Padilha, comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar. Doutor César Augusto Moreno, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Adrian Pereira Ziemba, procurador da República na área de defesa do patrimônio público, representando o Ministério Público Federal. Doutor Pedro Ivo Andrade, promotor de justiça na área de defesa do patrimônio público, representando o Ministério Público Estadual. Agradecemos em nome das instituições as seguintes organizações, entidades, autoridades e personalidades: os vereadores Mário Verri, Belino Bravin, Humberto Henrique, João Batista da Silva, Luiz Steine de Araújo, Luiz Pereira, Tenente Edson Luiz, Ulisses Maia. Também agradecemos Renan Ferreira da Silva, coordenador de apoio financeiro do Núcleo Regional de Educação. Wesley Romão, representante da Universidade Estadual de Maringá. Senhor Laércio Almeida, promotor do GAECO. Natalício Claro da Silva, procurador da República. Carlos Strlotzi, procurador da República. Rodrigo Dacache, da Advocacia Geral da União. Felipe Leonardo Miranda, procurador da Fazenda Nacional. Deise de Matos, representando o deputado estadual Dr. Batista. José Lafayette Barbosa Tourinho, promotor de Justiça da Defesa do Meio Ambiente. Walter de Souza Fernandes, do Conselho Arquidiocesano de Leigos de Maringá. Fábio Alexandre Machado, representando a Arquidiocese de Maringá. Pastor Ivo Beck, da Igreja Presbiteriana da Vila Operária. Pastor Aristeu, da Comunidade Evangélica de Maringá. Walter Bataglia, diretor do Sindicombustíveis. Jefferson Schiavon Nonato dos Santos, representando o Cismar. Raimundo Franco, do Ministério da Saúde, Sindipreus. Otávio Perim Filho, representando a Sociedade Rural de Maringá.
Celso Schmidt, do Sindicato Rural de Ortigueira, Rodrigo Almeida, da Software Maringá, Ailton Marques Filho, do Sincontábil, Joel Cardoso, representando a União dos Jornalistas e Escritores de Maringá, Unijore, Otair Menegaso, do Lions Clube Maringá, Coronel Antônio Tadeu Rodrigues, presidente do CONSEG, Sidney Castanho, da Fazenda Nacional, Claudecir de Souza, do Sindicato dos Bancários, Carlos Roberto Rodrigues, também do Sindicato dos Bancários, Celso Aparecido do Nascimento, representante do Sintemar, Felipe Bernardes, representando o Cupegem, Carlos Alberto Bueno Rego, presidente da Associação de Engenheiros de Maringá, Tenente Coronel Abreu, comandante do BPEC, representando o capitão Luiz Martins da Silva, comandante da Patrulha Escolar e do PROERD, Carlos Murilo, governador-presidente do Rotary Distrito 4630, Aline Stolke, da executiva do Sindimetal, Denise Moraes, representando a Carcinor, coordenadoria das associações comerciais e empresariais do Noroeste do Paraná, Joel Azevedo de Oliveira, presidente do Sincontábil, Ailton Marques, diretor do Sincontábil, Felipe Bernardes, presidente do Copegem, Marcos Tadeu Rodrigues, presidente da ASSIM, representado por Jair Ferrari, presidente da ASSIM. Agradecemos também a presença da vereadora Márcia Socrepa. Convidamos para a saudação inicial o presidente da Câmara Municipal de Maringá, Francisco Gomes dos Santos. Bom dia a todos. Agradecer a presença de cada um dos senhores vereadores, vereadora. A corrupção é o maior mal do país, porque destrói a esperança da sociedade. Todas as instituições e pessoas do bem do Brasil devem se unir para combater a corrupção. A Câmara de Maringá está honrada em receber o Observatório Social, o Ministério Público, bem como os representantes do Poder Judiciário e também Executivo, ao lado de representantes de instituições e da sociedade organizada. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa de Lei. Vamos nos unir por um país, por um Brasil limpo, com esperança, ordem e progresso. Sejam todos bem-vindos, um bom dia a todos. Queremos agradecer também a presença do senhor Luiz Carlos, representando o SEBRAE. Convidamos agora para fazer uso da palavra a doutora Daniele Dias Curvelo, procuradora da República, que irá dirigir os trabalhos. Bom dia a todos os presentes. Eu agradeço a presença de vocês estarem aqui contribuindo com o início desta campanha aqui em Maringá. Eu gostaria de iniciar a apresentação desta campanha do combate à corrupção em 10 medidas, citando o nosso Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot. Ele disse ontem, durante a sua sabatina, que não há futuro possível se condescendermos com a corrupção. O Deltan Dallagnol, que é um dos integrantes da Lava Jato, da Operação Lava Jato, ele disse que a corrupção mata. E é verdade. Por que a corrupção mata? Porque o dinheiro público, que é vítima do ralo da corrupção, ele não é o dinheiro de ninguém. Ele é o nosso dinheiro, fruto do nosso trabalho, repassado para o Estado através dos tributos. E esse dinheiro é finito. E quando ele é desviado, falta dinheiro para a gente ter educação, saúde e segurança de qualidade, só como exemplos. Bom, o Ministério Público Federal, com essa campanha, está coletando em todo o Brasil assinaturas de cidadãos que apoiam 10 medidas para aprimorar a prevenção e o combate à corrupção e à impunidade. As propostas de alterações legislativas buscam evitar o desvio de recursos públicos e garantir mais transparência, celeridade e eficiência ao trabalho do Ministério Público brasileiro, com reflexo no Poder Judiciário. O MPF tem como objetivo coletar 1,5 milhão de assinaturas para apresentar as medidas como projeto de lei de iniciativa popular ao Congresso Nacional. A íntegra das medidas, a ficha para a coleta de assinaturas e o modelo para a carta de apoio estão disponíveis no site www.10medidas.mpf.mp.br.
Entre outros resultados, as medidas buscam agilizar a tramitação de ações de improbidade administrativa e das ações criminais, instituir o teste de integridade para agentes públicos, criminalizar o enriquecimento ilícito, aumentar as penas para a corrupção de altos valores, responsabilizar partidos políticos e criminalizar a prática do Caixa 2, revisar o sistema recursal, alterar o sistema de prescrição e instituir outras ferramentas recomendadas internacionalmente para a recuperação do dinheiro desviado. As medidas foram elaboradas a partir da experiência da atuação do Ministério Público e tendo em vista trabalhos recentes como a Operação Lava Jato. Em 20 de março, o MPF apresentou as 10 medidas para aprimorar e prevenir e combater a corrupção e a impunidade. As propostas começaram a ser desenvolvidas pela Força Tarefa Lava Jato em outubro de 2014 e foram analisadas pela Procuradoria-Geral da República em comissões de trabalho criadas em 21 de janeiro deste ano. O lançamento foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pelos coordenadores da Câmara de Combate à Corrupção do MPF, Nicolau Dino, da Câmara Criminal do MPF, José Bonifácio Andrada, e pelo coordenador da Força Tarefa Lava Jato do MPF do Paraná, Deltan Dallagnol. Na ocasião, Janot explicou que, ao assumir o cargo de Procurador-Geral da República, colocou como ênfase atuar de forma propositiva na melhoria do sistema penitenciário brasileiro e combater a corrupção. Ele falou sobre a criação da Câmara de Combate à Corrupção para coordenar a atuação nesta área, tanto no viés penal quanto não penal, e acrescentou que, nesse âmbito, criou comissões de trabalho com o objetivo de encaminhar sugestões de mudança legislativa para implementar essas medidas de combate à corrupção. No Brasil, o desvio das verbas públicas chega a 200 bilhões por ano, segundo a Organização das Nações Unidas. Com esse valor, seria possível multiplicar por 3 os investimentos federais em educação ou saúde, por exemplo. Bom, até para a população poder conhecer um pouco dessas 10 medidas e conhecer um pouco de um de seus idealizadores, eu convido todos a assistir um breve vídeo que foi gravado pelo Dr. Deltan Dallagnol, que é um dos integrantes da Força Tarefa da Lava Jato, e logo após um pequeno e breve vídeo elaborado pela Associação dos Juízes Federais do Paraná, em que há uma explicação de cada uma das 10 medidas. Obrigada. Escândalos de corrupção envolvendo diferentes governos e partidos nos enchem de indignação. Anões do orçamento, propinoduto, sanguessuga, mensalão, lava-jato. A corrupção sangra o nosso país. Apesar dos resultados já obtidos, é muito difícil punir os corruptos no Brasil. Precisamos mudar a legislação para garantir que esses criminosos sejam presos, permaneçam por mais tempo na cadeia e devolvam o dinheiro que desviaram da saúde, segurança e educação. Precisamos de 1,5 milhão de assinaturas para que essas ideias se tornem projeto de lei, assim como na ficha limpa. Se você, assim como eu, entende que está na hora de termos uma nova história, participe da campanha 10 medidas contra a corrupção. O juiz Sérgio Moro, os procuradores e delegados da Lava Jato já assinaram. Assine você também e colhe assinaturas. Acesse no link abaixo. A Lava Jato trouxe esperança, mas agora nós precisamos da sua ajuda. Vamos juntos construir um país mais justo. Os juízes federais de todo o Paraná apoiam as medidas propostas pelo Ministério Público Federal no combate à corrupção. Explicaremos a seguir quais são as principais medidas e como elas funcionam, para que os cidadãos possam avaliá-las, para que os cidadãos possam analisá-las. E com isso, colocarem suas assinaturas nessa grande iniciativa popular que transformará essas medidas em projetos de lei e que esses projetos de lei depois sejam aprovados pelo Congresso Nacional. Nós acreditamos que é com a mudança das regras do sistema que nós conseguiremos evitar que a corrupção continue se alastrando pelo Brasil. As operações policiais, principalmente a Operação Lava Jato, não podem ser soluços em um corpo, em uma democracia moribunda. Nós precisamos transformar esses soluços em políticas verdadeiras no combate à corrupção. Só assim
conseguiremos um país melhor para as gerações futuras. 4 são as propostas apresentadas pelo Ministério Público dentre as medidas de prevenção contra a corrupção. A primeira, a criação de um cadastro nacional com todas as informações das ações de improbidade em tramitação no Brasil, visando, com isso, que elas possam ser melhor fiscalizadas e acompanhadas. 2, a criação dos testes de integridade, colocando o servidor público, sem que ele saiba, em situações onde geralmente acontecem os atos de corrupção. E caso ele fraqueje ou tenha tendência a se corromper, poderá ser penalizado por isso. 3, investimento de parte do orçamento em publicidade, visando se criar uma cultura de intolerância à corrupção. E também investimento no treinamento de servidores e em pesquisas acadêmicas com o mesmo tema. E, por fim, a criação do sigilo da fonte, para que cada cidadão possa denunciar atos de corrupção e que seus depoimentos sejam levados em consideração e sua identidade preservada. É difícil demonstrar, provar os crimes de corrupção do servidor público. Facílimo demonstrar a evolução patrimonial, porque há sinais exteriores de riqueza. E se um servidor público não consegue provar uma causa legítima, uma causa moralmente defensável do seu enriquecimento, essa conduta de ter um patrimônio estranho, um patrimônio de origem duvidosa, deve ser penalizada no Código Penal. Isso deve ser alcançado. A sociedade brasileira precisa ter a segurança de que os servidores públicos servem ao povo e não se servem do povo. Primeiro, é importante salientar que é extremamente difícil descobrir e investigar o crime de corrupção. E quando se descobre, é difícil prová-lo e punir as pessoas que o praticaram. Por tais motivos, pode-se dizer que hoje no Brasil, o crime de corrupção é um crime que gera alto benefício e tem baixo risco, o que incentiva a sua prática. Por isso que é importante que a pena para o crime de corrupção seja aumentada. E também é importante que tal crime seja considerado hediondo. Tais medidas objetivam punir as pessoas que praticaram crime de corrupção e também evitar a sua prática. A ideia de justiça no Brasil está ligada à ideia de demora no término dos processos. Isso ocorre principalmente pelo excesso de recursos previstos. Assim, é fundamental que haja uma modificação na legislação processual penal existente para que a quantidade de recursos seja diminuída, para que o sistema seja mais racional e mais rápido. As ações de improbidade administrativa têm por objetivo sancionar agentes públicos e privados que cometeram atos de enriquecimento ilícito, trouxeram prejuízo ao tesouro público ou violaram algum princípio da administração. Hoje, essas ações possuem uma dupla fase de defesa, a defesa prévia e a contestação. O ideal seria agregar essas duas fases numa só, de modo a permitir não apenas a defesa do réu, mas também um julgamento célere, de modo a recuperar rapidamente o patrimônio desviado desses agentes públicos e privados. Os prazos de prescrição penal estabelecidos na legislação brasileira não são muito extensos. Isso faz com que muitos réus utilizem de expedientes para atrasar injustificadamente os processos, impedir o julgamento adequado das causas e, assim, evitar a aplicação da lei penal. Por isso, se faz necessária uma reforma urgente da legislação para que possamos aumentar as causas de prescrição, modificar os critérios de aplicação das regras e até mesmo revogar determinados dispositivos que regulamentam a prescrição hoje em dia. Não é incomum que se escute na mídia que processos criminais, depois de um longo tempo de curso e investigações demoradas, acabem sendo declaradas nulas, porque eventualmente algum tribunal superior encontrou uma prova ilícita ou colhida através de um meio ilícito dentro daquele processo criminal.
é muito importante que exista uma reestruturação do nosso sistema do Código de Processo Penal, onde as regras sejam claras, não permitam nenhum tipo de subjetivismo e efetivamente exista a preservação do processo como um todo e somente sejam desentranhadas provas que tenham mal ferido direitos e garantias individuais do acusado. Esse é o momento para refletirmos sobre nossas instituições. A sociedade brasileira tem amadurecido democraticamente. Antigas práticas oligárquicas têm sido desconstruídas pelos novos personagens do cenário social. Por isso, são necessárias mudanças na legislação, para que os partidos políticos também sejam responsabilizados por atos ilícitos que causem lesão ao patrimônio público ou aos princípios da administração pública. Do mesmo modo, são necessárias mudanças na lei para tipificar como crime a conhecida conduta do Caixa 2 e a variante eleitoral da lavagem de dinheiro. Não se combate a corrupção apenas com uma reforma moral. É preciso medidas eficazes. E por isso o Ministério Público Federal apresentou duas propostas. A primeira, determinando que os bancos mantenham um sistema informatizado que possa ser acessado por juízes e promotores para que o dinheiro desviado possa ser localizado. E caso o banco se recuse a cumprir as medidas judiciais, poderão ser multados em até 10 milhões de reais. A segunda medida, quando as demais medidas excepcionais não surtirem os efeitos desejados, o juiz poderá decretar a prisão preventiva do acusado, para que com isso ele não consiga dissipar, gastar, esconder o dinheiro que ele amealhou com a corrupção. Dessa forma, o Estado vai conseguir ter mecanismos para reaver o dinheiro desviado. Esta medida traz duas inovações na lei. A primeira é o confisco alargado, que é o perdimento dos bens da pessoa condenada a crimes graves e que geram altos lucros, cuja origem lícita não for comprovada. Ou seja, permanecem com o condenado apenas os bens de origem lícita, como já ocorre em outros países. A segunda inovação é a chamada ação civil de extinção do domínio. Através dessa ação, se o autor dos fatos ilícitos falecer, não for descoberto ou ocorrer a prescrição, ou seja, mesmo que não haja responsabilização criminal do autor dos fatos, pode ocorrer o perdimento dos bens de origem ilícita. Existe um dito popular de que a ocasião faz o ladrão. Ainda bem que Machado de Assis nos corrigiu, para dizer que a ocasião não faz o ladrão. A ocasião faz o furto, o ladrão já nasce feito. Um economista americano apontou 3 causas numa equação para dizer que levam à corrupção: concentração exagerada de poder econômico, poder discricionário e falta de transparência. É o caso da Petrobras, uma empresa que conta com um decreto 2745 de 98, que a dispensa de fazer licitações, oferecendo a ela um regime simplificado para isso. Com esse decreto, a Petrobras, nos últimos 4 anos, segundo dados que a imprensa divulga, contratou de 60 a 70 bilhões, 60% sem licitação. É urgente a revogação desse decreto. Se é difícil para nós combatermos a corrupção, muito mais será se o Estado der à Petrobras um ambiente favorável para que a corrupção ocorra. Todos sabemos que o impacto de uma regra ou de uma decisão tem relação direta com o tempo que ela leva para ser cumprida. É assim na vida, é assim na justiça também. Por essa razão, a Associação dos Juízes Federais no Brasil propõe mudanças na legislação processual penal para que todo aquele condenado por crime grave, confirmada essa sentença em 2º grau, comece já a cumprir a pena. Isso melhora a confiabilidade no sistema de justiça, reduz a sensação de impunidade e melhora a vida de todos os cidadãos.
Informamos a todos que esse evento está sendo transmitido ao vivo pela TV Câmara, canal 16 da NET, e também poderá ser acessado pelo site da Câmara Municipal de Maringá e pelo canal da Câmara no YouTube. Lembramos também que aqueles que estão assinando em apoio às 10 medidas precisam informar o número do título de eleitor ou a data de nascimento para que o observatório possa consultar o título de eleitor. Convidamos agora para fazer uso da palavra o doutor Pedro Pimenta Bossi, juiz federal, representando o Poder Judiciário Federal e a APAJUF. Oi. Bom dia a todos. Na pessoa da doutora Daniela, eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes e faço um cumprimento também às senhoras e senhores aqui. Muito obrigado. Faço um cumprimento também às senhoras e senhores aqui presentes. Bom, a corrupção é um grande mal que assola a nossa sociedade, seja na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal e também na iniciativa privada. Eu acredito que ninguém discorda dessa afirmação. Mas é uma afirmação que fica muito em tese. Às vezes é muito abstrata, às vezes o cidadão no seu dia a dia ele não percebe pequenos ilícitos, pequenos atos que geram situações de fraude, situações de corrupção, tudo. O Ministério Público Federal foi extremamente feliz em tecer 10 medidas de combate à corrupção que vêm tornar mais concreto o combate a esse mal. Aí, dessa maneira, o cidadão ele passa a vivenciar de uma maneira mais concreta, no seu dia a dia, como que ele poderia ajudar a combater a corrupção. Obviamente, dentre essas medidas, há medidas que dependem de alteração legislativa, por isso que elas compõem um projeto de iniciativa popular, um projeto de lei de iniciativa popular, mas há medidas também que, como a medida de transparência, que eu acho uma medida extremamente salutar, que ela, no nosso dia a dia, mesmo no poder público federal, estadual, local, mesmo na empresa de um cidadão que está na iniciativa privada, elas são muito eficazes no combate a todo tipo de fraude. Bom, a Justiça Federal e a APAJUF, a Associação Paranaense dos Juízes Federais, está em perfeita sintonia com o Ministério Público Federal, Estadual e as demais instituições aqui presentes nessa atuação nessa atuação e nessa tentativa de tornar eficazes essas 10 medidas contra a corrupção e, com certeza, a adoção dessas medidas, espero que seja num curto prazo, será muito benéfica à sociedade e vai trazer mais, vai disseminar na sociedade essa ideia de que o combate à corrupção é algo que é todos os dias, né? E com essas medidas e com esse momento que nós estamos vivendo no Brasil também atualmente, vai tornar mais claro que somente dessa maneira a gente pode construir uma sociedade melhor. Muito obrigado, doutora Daniela, muito obrigado a todos. Muito obrigado. Queremos registrar e agradecer também a presença do presidente do CODEM, Edson Luiz Cardoso Pereira. E reforçando mais uma vez, quem não tiver o título de eleitor pode assinar a lista normalmente, pedindo-se apenas que informe a data de nascimento. Convidamos agora para fazer o uso da palavra o doutor César Augusto Moreno, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumpre-me esclarecer que não sou presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Ayrton Martins Molina é que conduz os trabalhos aqui no âmbito da subseção. Ocupo atualmente uma função, uma missão, voluntariado no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E hoje pediu-me o nosso presidente, Ayrton Martins Molina, que estivesse aqui e trouxesse uma breve saudação, uma palavra de apoio, não só ao Ministério Público Federal, mas também à sociedade civil organizada de Maringá.
feitas essas breves considerações, eu quero, na pessoa da doutora Daniele, cumprimentar os demais representantes da mesa, também na pessoa do nosso digno presidente desta Casa de Leis, o vereador Francisco, estender os cumprimentos a todos os vereadores, doutor Cândido, nosso representante da Justiça Estadual, em seu nome todos os juízes, na pessoa dos colegas da Justiça Federal também, juízes que estão mostrando a importância, junto com o Ministério Público Federal, Estadual, desta manifestação da sociedade para o combate à corrupção, que tanto traz indignação ao cidadão e tantos prejuízos ao bem comum. Nós sabemos que a corrupção nasce no coração do ser humano. É o gestor público que está exercendo sua missão de servir o povo, que se engendra por esse caminho da malversação na gestão do recurso público. Isso traz um grande prejuízo para a nação. O Conselho Federal, doutora Daniela, discutirá agora na próxima sessão plenária o apoio a essas 10 medidas que visam não só a celeridade processual, mas também o fim da impunidade. E é importante registrar aqui, doutora Daniele, os nossos cumprimentos ao Ministério Público, à Polícia Federal, ao Poder Judiciário, pela coragem, pelo destemor, pela independência com que exercem e mudam a história no país, desde a nossa jovem Constituição Federal da República de 1988. Às vezes nós, cidadãos, queremos uma mudança muito mais rápida. Indignados que somos porque esperávamos muito mais daqueles que gerem a coisa pública. Mas saibam, senhores, que nós precisamos abraçar o Brasil neste momento. Essa é a nossa nação. O verde e amarelo, Walter, o verde e amarelo tem que tomar conta do nosso coração, da nossa vida e da nossa ação. É preciso uma mudança que comece em cada um de nós, como cidadão, fazendo a diferença onde quer que nós estejamos, Fábia. Mais transparência de verdade no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, no Executivo. Transparência de verdade. É preciso que o cidadão não continue pagando a conta. Ontem, senhores, voltaram a falar da CPMF no Brasil, mas não se fala em enxugar a máquina, não se fala, Fábia, nos cargos comissionados, não se fala em fazer a tarefa de casa, mas o cidadão sofre com o desemprego. A mídia nacional mostra quantos pequenos empresários não conseguem pagar a conta de energia elétrica pela má gestão que nós vimos e assistimos nos últimos anos. Agora, o cidadão paga a conta novamente. Nós podemos mudar essa história, coletando assinaturas para um projeto de lei sério que visa a impunidade. E hoje, senhores, nós já estamos vendo muitas pessoas, aspas, importantes, que ocuparam cargos importantes, encarcerados.
é preciso muito mais, mas nós estamos no caminho certo. Há uma lei, há um ditado, que nós colhemos aquilo que plantamos. E eu quero dizer para vocês que nós estamos dispostos juntos, com as instituições aqui representadas, a lançar novas sementes nesse solo fértil que se chama Brasil. Muito obrigado. Convidamos agora para fazer o uso da palavra a doutora Adrian Pereira Ziemba, procurador da República na área de defesa do patrimônio público. Bom dia, senhoras e senhores. Há oportunidades em que a voz da sociedade se faz ouvir com muita clareza e intensidade. Se voltarmos ao momento histórico anterior à Constituição de 88, com o comício das diretas, o povo na rua, com um pedido muito claro, o povo do poder, nós entendemos como a sociedade se dirige às instituições e como a sociedade exige que as instituições reflitam sobre seus papéis e o que ela deve oferecer, o que essas instituições devem oferecer de volta à sociedade. Se esse momento histórico que forjou a Constituição de 88, se analisarmos os poderes constituídos à época e o desejo da sociedade, nós tínhamos um legislativo amordaçado, com cassações de deputados, com muito domínio, um poder executivo protagonista de um regime de repressão, da retirada do povo do poder, e um poder judiciário que por natureza é inerte, precisa de uma provocação. Aquele recado das ruas foi, na minha visão, ouvido, e o Ministério Público é muito grato por ter sido forjado como a voz dessa sociedade perante o Judiciário. Instrumentos muito importantes de repressão à improbidade administrativa, um novo patamar de defesa dos direitos do cidadão e um novo estatuto, conferindo ao Ministério Público a instituição permanente incumbida da defesa do regime democrático, do respeito pelos poderes públicos dos direitos do cidadão. O Ministério Público recebeu essa atribuição, recebeu esse poder e essa responsabilidade. A sociedade civil, naquela ocasião, organizada, estava estraçalhada, sem meios para assumir diretamente essa defesa, e acho que isso foi importante para moldar o Ministério Público com essa conformação que ele tem hoje. Nós avançamos bastante. O Observatório Social é um exemplo muito forte de que a sociedade se organizou e tem hoje instrumentos instrumentos importantes para exercer diretamente a defesa de seus direitos. Mas esse movimento, como eu disse no início, ele exige uma reflexão das instituições. A partir das manifestações de junho de 2013, dentro daquela geleia geral, com todos os
com pautas muito abertas, um extrato claro daquelas manifestações e de todas as outras que se seguiram, é um grito da sociedade contra e de repúdio aos atos de corrupção. É o ponto comum de todas essas manifestações, as de junho de 2013 e as mais recentes agora. Alguns sem muito objetivo, mas com essa ideia. As instituições avançaram, mas elas não oferecem hoje instrumentos suficientes, não oferecem resposta suficiente ao repúdio da sociedade aos atos de corrupção. A reflexão do Ministério Público Federal sobre o seu papel no combate à corrupção se faz a todo momento. Nós assumimos nossa responsabilidade nessa atividade. E fruto dessa reflexão, as Procuradorias da República nos municípios e nos estados e as câmaras de coordenação e revisão do Ministério Público Federal alteraram a nossa sistemática de trabalho com a criação dos ofícios de combate à corrupção, englobando a repressão criminal e a tutela por atos de improbidade administrativa. Maringá hoje já tem um ofício com essa feição. Mas além da reflexão e dessa mudança administrativa, expoentes do Ministério Público, gente com muita experiência prática e com uma formação técnica sólida, enxergaram os entraves ao oferecimento dessa resposta contra os atos de corrupção e consolidaram nessa semente, nessa ideia, que são as 10 medidas ora propostas. Esse não pode ser um projeto do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual. Ele se propõe a ser um projeto da sociedade. É um pedido dessas instituições incumbidas do combate à corrupção, um pedido de instrumentos adicionais para aproximar a punição do fato. Isso certamente vai diminuir a percepção na sociedade de que os atos de corrupção restam sempre impunes. O Ministério Público, então, lança essa ideia à sociedade e pretende que a sociedade substitua o Ministério Público na iniciativa, num projeto de iniciativa popular que é possível acreditar pela experiência de todos que apoiaram até agora e dos que conceberam, um projeto de iniciativa popular que vai significar um momento histórico de mudança nessa rota de impunidade. São instrumentos importantes, são sentidos pelo Ministério Público, são sentidos pelos juízes e por toda a sociedade a falta desses instrumentos para o nosso dia a dia. É um pedido, então, é uma proposta de que a sociedade abrace essa causa e tome para si, para que o Ministério Público possa continuar desempenhando esse poder que recebeu daquelas vozes que provocaram a Constituição de 88. Muito obrigado.
O Observatório Social pede para reforçar que, além da data de nascimento, é preciso o nome completo da mãe para quem não estiver com o número do título de eleitor e assinar a lista. Agora iremos ouvir o Dr. Pedro Ivo Andrade, promotor de justiça na área de defesa do patrimônio público. Na pessoa da doutora Daniele Dias Curvelo, digníssima Procuradora da República de Maringá e presidente desta mesa, cumprimento a todas as autoridades presentes na mesa, na plateia, todas as entidades, senhoras e senhores. É conhecida a frase de Rui Barbosa, quando ele dizia que de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem seus poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Quantos de nós já não nos sentimos assim? Porém, eu lhes digo, eu penso que o mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade não. Ela se transforma em exemplo para gerações futuras. Os espertalhões que levavam vidas milionárias com o seu, com o meu, com o nosso dinheiro, agora estão sendo expostos à vergonha pública. Isso para aqueles que sabem o significado desta palavra. São vistos constantemente em rede nacional, entrando em camburões policiais. Pessoas que usavam o dinheiro da pesada carga tributária que nós pagamos para sustentar as suas mordomias. Dinheiro esse que deveria estar sendo investido na saúde, para melhorar a saúde de nossos irmãos que morrem diariamente na porta de hospitais. Dinheiro que deveria estar indo para as escolas, para a educação das nossas crianças, para evitar que muitas delas, pela falta de educação, se transformem nos futuros delinquentes. Esse dinheiro estava sendo utilizado para manter as regalias, as mordomias de um pequeno grupo. E a punição destas pessoas só está sendo possível graças à coragem, à competência e à união do trabalho desenvolvido pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, num trabalho conjunto, e tendo também um juiz corajoso e competente, pessoas essas que enfrentam as autoridades e as pessoas mais poderosas do nosso país com essa coragem. Sabe-se, nós que trabalhamos na área sabemos, mas muita gente do povo talvez não saiba as dificuldades, as limitações na sua vida pessoal, as horas extras de trabalho que estas autoridades têm que despender e que não lhes são remuneradas. São pessoas vocacionadas para as suas profissões e que se importam sim com um país melhor e fazer a sua parte para o combate à corrupção. A corrupção é um mal que sempre nos assolou, não é de hoje. Nós já avançamos bastante. Hoje, nós temos meios de combater a corrupção que estão presentes e que
fazem evidenciar ainda mais os atos de corrupção existentes no nosso país. Isso se deve ao trabalho, por exemplo, do Observatório Social, este órgão representativo da sociedade civil, que existe em algumas cidades e deve ser esta ideia seguida por todas, se possível. A partir de leis como a da transparência, não é possível se combater a corrupção se nós não sabemos o que acontece dentro dos órgãos públicos. Não pode haver caixa preta em órgão público. O cidadão tem que ter acesso a todo o dinheiro em todos os órgãos públicos. Ele tem o direito de saber onde o seu dinheiro está sendo empregado para exercer a fiscalização. Também é fundamental termos uma imprensa livre, que denuncia, que levanta todas as mazelas existentes no país. Limitar a liberdade de imprensa é contribuir também com a proliferação da corrupção. Por isso, por tudo isso, é fundamental que o cidadão participe cada vez mais. E a Operação Lava Jato, o caso do Mensalão, eles mexeram com o brio do cidadão brasileiro. O escândalo da Petrobras revelou aí quantos milhões, bilhões de reais estavam sendo desviados. O nosso país é um país rico e, ao mesmo tempo, miserável para muitos brasileiros. Por isso, é muito importante a iniciativa popular. E esta ideia, partida do Ministério Público Federal, a partir da sua própria experiência nas dificuldades no enfrentamento do combate à corrupção, que é por nós também, do Ministério Público Federal, enfrentada, pela Polícia Federal, pelas polícias de uma maneira geral. E quantos obstáculos nós enfrentamos na legislação para buscar recuperação de dinheiro desviado, quantas dificuldades nós temos com a morosidade dos processos, devido à legislação que não favorece, muitas vezes, o combate à corrupção. Por isso, essas medidas vêm, esta ideia das medidas de combate à corrupção, de prevenção da corrupção, elas são, sem dúvida, muito importantes para que nós possamos aí avançar ainda mais. E a iniciativa popular tem, inclusive, um efeito simbólico. Partir do povo, o artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição, diz que o poder emana do povo, ele vem do povo. E iniciativas como essa, como foi o caso da lei da ficha limpa, tiveram origem na iniciativa popular. Portanto, é importante que cada cidadão, e que Maringá, como a terceira maior cidade do estado do Paraná, dê a sua contribuição para a coleta de um número significativo de assinaturas para que seja possível apresentar ao Congresso Nacional esses projetos de lei que contemplam essas medidas. Maringá tem que marcar a sua participação nesse processo e nesse momento muito importante do país. Para isso, estamos aqui, para isso, fazemos apelo a todos os cidadãos maringaenses. Mais do que isso, além de lançar a sua assinatura, de contribuir para que essas ideias virem leis para punir qualquer agente público ou não que se desvie do caminho correto
Isso inclui todos os órgãos, poderes e instituições estatais. Nenhum poder ou instituição é imune à corrupção. Mas o que é preciso é que quando um agente público que é corrompido se desvia do seu caminho, que ele seja efetivamente punido e que eventual dinheiro desviado volte para ser destinado para a educação, a saúde e a segurança. Ninguém está ou pode estar acima das leis num Estado democrático de direito. A lei deve valer para todos e deve alcançar a todos. Disse o Procurador-Geral Rodrigo Janot, durante sua sabatina no Congresso, que o pau que bate em Chico deve bater também em Francisco. Ou seja, a lei deve alcançar a todos indistintamente. E talvez por isso agora o cidadão, vendo que pessoas da mais alta influência estão sendo alcançadas, pessoas que se julgavam inatingíveis pela mão da justiça, estão sendo alcançadas, isso dá uma nova esperança de mudança a todos os cidadãos brasileiros. Mas o cidadão, e também lembro que o juiz Sérgio Moro, dias atrás, durante um evento, ele disse, a corrupção não é só de agentes públicos. Se alguém é corrompido, existe alguém que corrompe. Então, estas pessoas também devem ser alcançadas pela justiça. E cabe ao cidadão fazer o seu papel de possibilitar que esse projeto vire lei para que o combate à corrupção seja facilitado, que a legislação se torne mais dura, que os processos sejam mais rápidos, para que possamos avançar cada vez mais no combate à corrupção. Mas para o cidadão não basta isto. Não basta. Nós não temos que reafirmar esta frase de Rui Barbosa, de que nós temos vergonha de ser honestos. Nós temos que cada vez mais dar exemplo de honestidade. O cidadão tem que começar a mudança que ele quer ver no país a partir dos seus próprios atos. Nós não podemos ver e entender como normal, por exemplo, utilizar um atestado médico falso para faltar ao trabalho ou a algum compromisso. Não podemos ver um estudante utilizando, ou alguém que deixou de ser estudante, utilizando uma carteira que tinha quando era estudante. Não podemos omitir renda nenhuma na nossa declaração de imposto de renda. Não podemos encarar atos como esses como normais. E são pequenos exemplos de proliferação de atos de honestidade que contribuirão para o combate à corrupção. A mudança deve começar a partir de nós mesmos. Por isso, ao cidadão maringaense eu digo, contribua para a mudança através do lançamento da sua assinatura nessas listas. Faça uma reflexão acerca dos atos de honestidade que você deve, sim, ao invés de se envergonhar de ser honesto, não, você se orgulhar e dar o exemplo, porque muitas pessoas, eu acredito que a maioria, a grande maioria dos cidadãos brasileiros é honesta ainda. E dê o seu exemplo. Mahatma Gandhi dizia, seja você a mudança que você quer ver no mundo.
portanto, eu acredito num país melhor, como todos nós que estamos aqui. Nós queremos um Brasil mais justo, termos uma sociedade mais fraterna. Não podemos desanimar diante das dificuldades, não é uma luta fácil, mas unidos nós temos muita força. Espero e desejo que esta ideia do Ministério Público Federal vire projeto e posteriormente leis que ajudem a melhorar o combate à corrupção no Brasil, porque a vitória será de todos nós. Sou como Eleanor Roosevelt. Acredito, como ela dizia, felizes daqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Espero que cada um de nós saia deste plenário melhor do que entrou e fazendo a sua parte para termos um país melhor e mais justo. Muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença do delegado adjunto da Polícia Civil, Leandro Roque Munim, representando o Dr. Osmir Ferreira Neves Júnior, delegado-chefe da 9ª Subdivisão Policial. Convidamos agora a doutora Daniele Dias Curvelo para o uso da palavra. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos e gostaria de convidar toda a população de Maringá e região a participar da campanha. Eu lembro que é muito fácil participar dessa campanha. Basta acessar os formulários através do site www.10medidas.mpf.mp.br. A gente pode acessar o formulário, distribuir entre parentes, amigos, colegas de trabalho. O Ministério Público Federal, mais uma vez, reforça, nós gostaríamos muito que essas propostas legislativas fossem levadas ao Congresso Nacional como proposta de lei de iniciativa popular para mostrar que o que nós estamos propondo, que é reduzir a impunidade e tornar mais efetiva a punição da corrupção, é uma vontade de toda a sociedade e não de determinado partido ou instituição. Lembrando que essa é uma campanha apartidária. Nós precisamos dessas assinaturas e a previsão de uma primeira contagem dessas assinaturas feita em Brasília pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, agora em setembro. Então eu convoco todos que puderem a coletar as assinaturas e entregar ou na Procuradoria da República, aqui na 15 de novembro, ou no Ministério Público Estadual, ou mesmo no Fórum da Justiça Federal, que fica localizado na Avenida Herval, que era o antigo Fórum da Justiça Eleitoral. Mais uma vez, agradeço a todos e os convido a ficar em posição de respeito para a execução do hino nacional, para podermos encerrar nossos trabalhos. Obrigado.
Mais uma vez agradecemos a presença de todos e tenham um bom dia.